Flamengo, apesar dos desfalques, a confiança dá em alta. O Renato Gaúcho tem vários motivos para estar satisfeito. O Flamengo está invicto há 6 partidas. O Flamengo não perdeu, nem sequer empatou na Copa do Brasil. O Flamengo ganhou todos os jogos. O Flamengo está numa final de Libertadores. O time está bem nas 3 competições que disputa. Mas no Brasileirão, o líder Atlético Mineiro está invicto há 17 jogos. O Flamengo está ali em segundo, 11 pontos atrás, mas com 2 jogos a menos e um confronto direto com o Galo em casa, marcado para o dia 30, no Maracanã. Até lá, o time do Renato vai receber no Maracanã o Juventude amanhã e o Cuiabá no domingo. Ainda tem os 2 jogos da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e um Fla-Flu. Tudo isso antes do duelo com o Galo. Nós não vamos ganhar todos os jogos, mas o importante é que a gente está brigando pelo brasileiro e nós vamos continuar. Ontem o departamento médico do Flamengo confirmou as lesões musculares do Bruno Henrique na coxa esquerda e do Arrascaeta na coxa direita. 2 dos principais jogadores do time sem previsão de retorno. Problemas que dificultam o caminho. Será que a torcida ainda pode acreditar no sonho de comemorar pela primeira vez na história a conquista de 3 títulos brasileiros seguidos? Enquanto tiver chance, nós vamos brigar. O Flamengo é muito grande para desistir de qualquer competição. Porque o Rogério é bom técnico, provou isso no Fortaleza, mas no Flamengo ele nunca conseguiu fazer o Flamengo jogar da maneira que o torcedor queria e que estava muito fresco na memória do torcedor, que era aquele Flamengo de 2019 com o Jorge Jesus, né? Então, isso sempre foi uma pressão muito grande no trabalho do Rogério. Se ele ganhasse a Libertadores, também ia ser, ganhou apesar do Rogério. Então, ele nunca teve uma aceitação. Eu fiz a pergunta, a Ivana matou logo de cara, você não, também, até porque mais ou menos. Muitas vezes, muitos erros e falhas do Flamengo agora, que se fala assim, e se fosse com o Rogério? Né? Que o Renato não é criticado da mesma forma por algumas escolhas, exatamente, por algumas substituições, que o Rogério já fazia e era criticado. Olha aqui, a Ivana pensa da mesma forma. Eu ia falar exatamente isso. O Rogério, ele falava que não dá para jogar Gabigol e Pedro. E era massacrado quando falava isso. O Renato fala a mesma coisa, mas a reação é diferente. Exato. Não estou tirando o mérito do Renato, não, e não estou dizendo que o Rogério Ceni não teve falhas no Flamengo. Teve, entendeu? O Renato, com o Michael já estava crescendo com o Rogério Ceni. E o Vitinho também. Com o Rogério Ceni, o Michael já estava crescendo, já estava fazendo boas partidas, entrando, fazendo gols. Evidentemente, mas as melhores são essas com o Renato, hein? Tem um mérito danado do Renato. Melhorou coletivamente. Melhorou, né? melhorou então, muito. Eu acho que aí deslanchou. Mas só um detalhe, né? O Rogério já estava resgatando, que aí voou, com o Renato voou de vez, né? Mas já tinha o dedo do Rogério nessa história do Michael e do Vitinho. Né? Já passava por isso aí. Já passava por isso aí. Agora, o Prats, se não for campeão, vai olhar os pontinhos, vai colocar na conta do Ceni, é isso? Vai sobrar pro Ceni essa lá no fim? Essa do Diniz, aí vou te contar, o Diniz sempre causa polêmica, o Diniz até no Twitter tá causando polêmica. O Diniz aí que escreveu do Rogério Ceni. Tomei um susto, você falou do Ceni, você falou do Diniz, eu falei, mas o que o Diniz tem a ver com isso? Natan Diniz, é isso. Então, é o Diniz aí. O que acontece é o seguinte, William, como a análise 99% das vezes é pessoal, a gente vai levando para o lugar que a gente quiser para confirmar a nossa narrativa, o nosso ponto de vista. Então, é um ponto de vista que tem o Fã de Esportes, né? Olha, aquelas derrotas com o Rogério, ele caiu depois de perder para Atlético Mineiro e Fluminense, 2 derrotas seguidas. Aqueles empates com o Rogério, perdeu do Bragantino no Maracanã. Tá vendo esses pontos que faltaram para o Flamengo ser campeão? Eu repito, eu tenho uma outra visão. Os pontos que faltam ao Flamengo sobram ao Atlético. Não tem como você tirar um time do contexto e partir de uma ideia de que o Flamengo tem de ganhar o brasileiro, que ele joga quase que sozinho, é muito melhor que os outros. Não. Há um time que está jogando o brasileiro melhor que o Flamengo no momento, que é o Atlético Mineiro. Isso daí eu acho que independe do treinador, ser o Rogério Ceni como foi, ou de ser o Renato como é. O Renato também perdeu a dupla Grenal no Maracanã. Né? Esses pontos também vão fazer falta mais à frente. Não coloco na conta do Rogério, não, um possível vice-campeonato do Flamengo no brasileiro. Mas é o perfil do elenco que favorece o trabalho do Renato? Porque, o Thiago Maia tá falando ali o seguinte, né? A gente conversa com ele... O perfil do elenco do Flamengo favorece qualquer técnico, né? Vamos combinar? Então, mas assim... Vamos vendo o número de derrotas aqui. Fala. 6 derrotas o Flamengo tem no Campeonato Brasileiro.
Que eu me lembro, são 2 com o Renato, não é isso? Inter e Grêmio? Sim. 2. Então são 4 com o Rogério. É isso aí. São 12 O pontos. corneteiro ali que mandou o amigo internauta, é o Diniz o nome dele, Diniz. né? Natan Diniz. Natan Diniz, a corneta dele tem uma certa razão. Tem um certo fundamento, né? Fala, o Ivan, porque assim, você pega um cara como o Rogério Ceni, que ele como jogador tem um tamanho absurdo. Mas como treinador, ele tem um trabalho maravilhoso no Fortaleza, mas testado no São Paulo, não deu muito No São claro Paulo, que tinha... discordo. No São Paulo ele ficou quanto tempo como técnico? Pouco Nem tempo. um ano. Não, imagina, acho que Estava nem começando, seis nem 6 meses. Estava nem começando seis a formar o time e complicado, venderam né? Então. 3 jogadores. Então, mas aí é que está a questão. Não dá para analisar. O Rogério Ceni, ele passou por 3 clubes grandes, né, dos principais, e ele pode ter muleta para os 3. Ah, porque no São Paulo tinha uma situação de diretoria, instabilidade, pipipi, que não gostava dele. Flamengo não. Entendo, maravilha. Aí vai pro Cruzeiro. Ah, mas no Cruzeiro tinha aquela panelinha, tinha Fala, não sei Zezé. quem, a situação. Mas fala não é Zezé, muleta, é bom dia, realidade. Zezé, Não, é realidade. Discordo beleza. de você, não é Tá bom. muleta não, Aí amigo. vai pro Flamengo. Ah, mas o torcedor do Flamengo não gostava do Ceni porque o elenco, porque não sei o quê, porque papapá. Discordo ele do foi amigo. campeão brasileiro, ele foi campeão da Supercopa, né? Foi campeão carioca e tal. Ah, mas o elenco tá. Então assim, eu entendo tudo isso. Mas, pô, será que todo clube tem uma muleta? Ah, porque Não a é diretoria, muleta. porque a torcida... Não é porque sei o muleta. quê. Não Eu é. discordo, é realidade. No Fortaleza deu certo. Quem ia salvar aquele Cruzeiro? Não, mas assim, quando o Rogério foi colocar pro o Cruzeiro... Guardiola lá e mas o... quando o Rogério foi pro Cruzeiro, ele não sabia como é que estava a situação, os escândalos, já ele tinha sim. matéria, já teve Ele uma série errou de ao deixar coisas. o Fortaleza para cara pegar o foi. Cruzeiro. Sem O dúvida. cara foi, ele sabia. Então ele tem a parcela escolha dele. errada. Ele tem a parcela dele, ele tá sabendo. Aí se mostrou ali pior ainda do que ele imaginava, eu tenho certeza. O cara imaginou uma coisa e veio outra pior ainda. Ah, sim. Mas ele já sabia. E no São Paulo, você acha Mas, que mas foi ele já sabia. erro dele? O São Paulo. Não, a escolha 6 dele meses, do São Paulo, a escolha dele do São Paulo tinha tudo a ver. Só que esse era Só o foi primeiro precipitada. trabalho. Mas isso. eu acho assim que o Primeiro Rogério- trabalho ele já abraçou o São Paulo. Mas não dá para você ver aquele trabalho e falar, olha, ele não é um técnico capacitado porque ele não foi bem no São Eu Paulo. acho que ele tem não que- deixaram ele trabalhar. Eu acho que ele tem um negócio aí para evoluir, que é essa questão de gestão de elenco. Isso que eu Foi ia uma das falar. primeiras coisas que ele fala. Eu lembro De quando carreira? Ele, quando Gestão ele, de carreira? Não, de carreira não necessariamente, mas de ambiente e tal, etc. Porque esse jeito dele, a cobrança, tem que saber a hora certa de você cobrar e tem que saber a hora certa de você relevar. Eu não sei, o Rogério sempre foi um cara muito fominha, no bom sentido. Ele queria jogar todas, ele queria estar ali, ele queria participar. É um cara com uma liderança muito forte, muito pesada ali no São Paulo. E talvez isso virando foi treinador... um cara muito não seja- sociável, Não, sim. muito... Então ele precisa evoluir nesse aspecto, porque assim, tem os problemas nesses clubes onde ele passou, que você citou como se fosse muleta, não, era uma realidade. Mas o Rogério, porque é uma relação, vamos filosofar aqui, né? Vamos lá. Uma relação Divan para Rogério e não Ceni. dá certo, não significa que o problema é só de um lado, gente. É. Seja ela qual for. Existem problemas dos dois lados. Existiu um problema nos clubes, mas o Rogério não soube lidar com esses problemas. Então, o Rogério, ele tem claramente essa dificuldade de relacionamentos, de impor o que ele quer. Ah, mas no Fortaleza. O Fortaleza, ele era rei. O Fortaleza, ele mandava e desmandava. Marcelo Paes deu carta branca para ele. Por quê? Porque é um clube que tem muita torcida, tem muita cobrança também, é um time de peso no Nordeste, mas é um time que não tem tanta mídia voltada do sul do país para lá. Sim. Então, a pressão, não que não exista, é diferente. Tem pressão, tem sim, pressão, bastante, mas é diferente. E lá ele pôde impor o trabalho dele e num ambiente com um elenco que tinha mais para absorver do que para dar para ele. Então ele pôde desenvolver esse trabalho dele e todos compraram, mas houve também alguns problemas de relacionamento lá também. Sim, tá? sim, Não sim. passou ileso. Então é isso, não é só um problema dessas muletas que sim, elas existiam, mas também do Rogério saber lidar com isso. Então ele precisa evoluir isso, como a gente vê que o Diniz também já demonstrou problemas de relacionamento e que precisa evoluir nesse sentido. Outro nome, o Aí Thiago não é o Nunes. Natan Diniz, é o Fernando É o Diniz. Fernando Diniz. O Thiago Nunes. O Thiago Sim. Nunes mandava e desmandava no Atlético Paranaense. Verdade. Conseguiu fazer um trabalho excelente. Veio para o Corinthians, teve problema com vestiário de relacionamento. Foi para o Grêmio, também teve. E não é só vestiário. Tanto o Thiago Nunes quanto o Rogério Ceni não é só com os jogadores. Sim, com a O Rogério a gestão gente em si viu. do clube, né? O pessoal da análise de desempenho. Lembra do áudio?
do fatídico áudio. Então, é isso aí foi que... o estopim para a queda. A cereja no bolo. Thiago Nunes também, assim que chegou no Corinthians, Sim. Criticando lá o setor de recuperação. Não que não tivesse coisas para se criticar no trabalho de base do Corinthians, porque há. Né? Mas a forma como você critica, a forma como você lida com isso, entendeu? Sim. Ó, rapidinho aqui, a gente está chegando no final. Olha, já temos Mário Marra, Eugênio Leal, pessoal chegando aí para o Sport Center na sequência. Série B.